cadê a claquete? Vamos fazer o programa 125. Programa 125, Cinema de Peso. Hoje vamos começar o Cinema de Peso com os primeiros convidados de 2025. 2025, tá certo? Isso, 2025. Hoje, depois de muita espera, né? Porque essas duas feras que eu conheço há muito tempo, e há muito tempo a gente fala que eles queriam falar sobre um filme que marcou muito a adolescência, a infância, porque esse filme é de 79, né? E eu ia chamar essas duas feras aqui, do São Geraldo, meus dois grandes amigos, o Diego e o Gustavo, participar. O Diego, depois ele vai se apresentar, é o cara que faz aquela trilha, que fez aquela trilha maravilhosa, Cinema de Peso. Ele regeu aquela orquestra toda pra fazer aquela trilha e tal. E hoje nós vamos falar sobre Warriors, os Selvagens da Noite, né? Mas antes de eles falarem sobre o Warriors, os Selvagens da Noite, o Chico vai dar uma dica de o que fazer pro Cinema de Peso, Chico. Tudo bom, pessoal? Achei que tu ia pegar as 3 garrafinhas e dizer, se inscreva no Cinema de Peso! Isso! Espectadores, youtuber, se inscrevam no canal! Bom, agora ninguém vai escrever. Assinem o canal. Assinem, tem que pagar. Se inscreva no canal. Curta, comenta, compartilhe. Eu sou o Chico Isidro. Aqui à minha direita, Cribaquino. E à esquerda, Laura Regger. Esqueci de apresentar a gente, né? Nós somos o Cinema de Peso. 2025, meus convidados, Warriors, os Guerreiros da Noite. Então, dito isso, segura o nosso amigo aqui. Sendo assim, como a gente nosso só tem a amigo. agradecer aos nossos apoiadores. Estamos com quase 2.000 inscritos no canal e graças a isso temos pessoas que nos apoiam também. Muito importante isso. A gente começa falando do Carlão da Woodstock, lá na M. Silva 35. Carlão tem camisas, tem LPs, tem canecas, tem bottoms, tem imã de geladeira, tudo que a cultura pop tu encontra lá no Carlão. Falando da Cachaça Coral Brasil, uma cachaça, 8 sabores de cachaça que o nosso amigo Pablo faz lá em Mariana Pimentel. Tu encontra a Cachaça Coral Brasil na cachaçaria do mercado, no mercado público. Falando também da Pullman, cervejaria Pullman, cara, que é a nossa parceira onde a gente grava programas com convidados, com exceção desse programa de verão aqui. Porque a Pullman está fechada de férias? Pullman tá fechada. Isso é muito importante. Por isso que eu tive que comprar uma cerveja sem álcool. Sim. Eu vou falar dos horários de funcionamento da Pullman agora, mas é importante que tu vá no Insta deles e veja o tempo de recesso deles. Janeiro, né? De terça a sábado, das 17h30 às 23h30. Nos domingos, das 17h30 às 21h30, na Copacabana 745. Lá o Luciano e a Edith vão te receber, o Luciano mestre cervejeiro tem... Quantos tipos de cerveja tem lá? Tem muita coisa. Muita cerveja. Quinta-feira tem a dose livre, né? É, R$49,90 tu toma a cerveja à vontade. Se eu falar aqui, não rola programa. E agradecer também a Lau Center Erótica, com 5 lojas em Porto Alegre, no Shopping Passeio, no Mãe de Deus Center, no Pátio 24, na Andradas e no Viva Open Mall. Obrigado, Alexandre, obrigado, Edith, obrigado, Carlão, obrigado, Pablo e Luciano pela parceria aqui com o programa Cinema de Peso. Bom, e o Cinema de Peso... E contratos renovados para 2025, né? Todos renovados, exatamente. Desculpe, Laura. não foi nada, né? Pô, eu ia trazer meu taco de beisebol, então o taco Não de basta. Não, o Baseball Furies entra depois, né? Eu só quero avisar uma coisa para vocês dois para começar. Se vocês não se impuserem um pouquinho como um gangster A gente tá chegando de Manhattan, por enquanto. vocês não falam nesse programa, cara. Até o meio do... Se um atravessa o outro, imagina os convidados contados. Mas como de praxe, né, no programa de Cinema de Peso, como são 2 convidados, os convidados vão falar pra câmera da verdade Cinema de Peso e se apresentar. Quem você é, Gustavo? Fale para a galera, quem é o Gustavo? Eu sou o Gustavo Rego. Na parte que tange ao cinema, eu sou um entusiasta dos filmes de quando eu era criança, quando eu era adolescente. Vejo filmes atuais, mas se perguntar meus 10 filmes favoritos, todos estão entre os anos 80 e 90. A maioria deles, como Warriors, eu já assisti 384 vezes, já li o livro e tal. Sou jogador profissional de pôquer, instrutor de pôquer. E nos últimos 14 anos essa é a minha profissão. Sou amigo do Lauro há 20 e poucos anos, eu acho. Demais, né? 30 quase. Estou aqui para Pai falar do Gael. Pai do Gael. E junto com o Grande Dragão Branco, esse é o meu filme favorito, então estou aqui para falar sobre ele. Olha aí. E a palavra para nosso amigo Diego Pires, nosso maestro da trilha sonora do Cinema de Peso. Diego Almeida Menezes de Lacerda Pires.
Esse é o nome, esse não é o nome, esse é um príncipe Orleans de Bragança. Nobre. Sou formado em jornalismo, mas trabalho com publicidade, mais com produção de áudio, fazendo spots, jingles e tudo que uma produção de áudio necessita, de mixagem, de direção, de produção. E com relação ao filme, sou entusiasta também como o Gustavo e amigo deles e há muito tempo acompanhando já eles começando esse podcast, então é um prazer estar aqui e podendo falar de um filme que representa uma época da minha vida e uma estética que eu acho muito interessante, muito agradável e que a gente vai conversar aqui durante o programa. Eu cometo um erro quando eu agradeço os apoiadores, porque eu não agradeço também os colaboradores. O Diego, bem lembrado pelo Lauro, fez a trilha sonora. Obrigado, cara. Vamos. Eu editei a trilha. Infelizmente eu não produzi, não executei aquela trilha, mas... Não, foi uma criação. E graças a isso, tudo que nós temos, o Thiago também, que fez... Thiago Basso, que fez a vinheta. Tudo é nosso ali, sabe? Sim. Esse ano a gente tem uma novidade muito bacana, a gente registrou a marca Cinema de Peso. Agora ninguém rouba mais. No Brasil inteiro ninguém usa para qualquer Tá patenteado, então. coisa cultural, sabe? Então, só pra frente. Obrigado, mais uma vez, por essa colaboração. E aquela pergunta, né, cara, que tentar os dois, eu tava falando, o War seria o Diego falou que é um filme que apresentou uma parte da vida dele e tal, e tu também, que gosta de filmes dos anos 70, 80, mas aquela pergunta que eu faço pro Diego, que eu nunca fui pra Nova York na minha vida, né, mas o Diego já foi algumas vezes, é muito longe Coney Island pro Bronx? É muito longe. E a rede de metrô é muito complexa, como a gente vê no filme. Eles morando em Nova York mesmo, eles tinham dificuldade, eles tiveram que ter até ajudas de gente que estava no meio do caminho. Aquele labirinto todo, né? E é assim, tu entra pra lá e tu entra pra um corredor, tu pode sair num trem que vai te levar para um lugar leste, e se tu entra pra esquerda, tu vai para um lugar completamente diferente. Então é bem complexo, é muito tempo e ainda mais à noite sendo perseguido não deve ser fácil. Não deve ser fácil. E Coney Island é no sul do Brooklyn, né? Seria no sul do Brooklyn, né? Até assim, por exemplo, Diego, a gente já fala aqui em Porto Alegre Transurb, né? Sim. Que é linha reta, né? Sim. Mercado Público, Novo Hamburgo. Sim. Não tem... Fui morar em São Paulo, chega em São Paulo também, tem vários níveis né? faixa amarela, não sei o que. Exato. Mas vários andares, tu te perde, né? Até se acostumar. Sim. Mas imagina Nova York. No caso, tem um vídeo interessante no YouTube, se vocês quiserem ver, da evolução das linhas de metrô de Nova York. Sim. E não só na ilha de Manhattan, indo para Brooklyn, indo para Queens, indo para Bronx, é absurdo, assim, tipo... Quantos níveis que tem e a época que foi crescendo muito rápido, assim. E na época eu não sei se hoje em dia era trem, né? Porque era tudo aéreo, né? Muitos ali no Não. Mas já tinha muito. Mas eles pegavam muito que era por cima também, né? Tem partes que é por cima. Hoje em dia não sei se é tudo por baixo, Nova York. A maioria por baixo. A maioria por baixo. A maioria por baixo, sobre o subway mesmo, né? Tem vários níveis embaixo. Ali eu acho que aparece muitos por cima, que não são tantos, eu acho que é porque eles se concentraram em poucas estações de metrô, mas a maioria por baixo, e tu tem essas partes aéreas e tudo, então, mas é muito complexo mesmo. E eu posso perguntar pro Gustavo, dá pra olhar pra câmera e falar qual que é a sinopse básica dos Warriors dos Selvagens da Noite, de Walter Hill? Então, basicamente, há uma convocação geral das gangues para se reunirem lá no Bronx, e são convocadas pela gangue principal, pelos Reefs e pelo seu líder, o Cyrus. São do Bronx, né? Que são locais lá. E é uma reunião onde cada gangue deveria ir com 9 pessoas e não levar armas, o que é diferente do livro, perdão. O filme é baseado no livro, depois a gente pode falar. Mas isso pode sinal que a gente fala. E eles estão lá porque o Cyrus tem uma ideia de que tem mais ou menos 60 mil membros de gangues identificados e registrados, e poderiam ter quase o dobro de pessoas dispostas a participar do mesmo tipo de coisa, e não teriam 100 mil
policiais na Não, cidade. tecnicamente eles eles tem todos 20 mil policiais, né? Em E Nova York eles teria, todos né? unidos poderiam tomar a cidade, Sim. ditar as regras e ir contra o sistema. E é um momento muito tenso para cada um, porque mostra ali gangues rivais que estão lado a lado Sim. e gangues que só ouviram falar do outro presentes no mesmo ambiente. Então é um clima que está ainda meio bélico ali, sem saber o que vai acontecer. E acontece que há um crime, o Cyrus, que é o líder principal, é assassinado lá por uma gangue, pelos Rogues, pelo o cara que é um niilista maluco lá, que resolve do nada fazer esse assassinato e culpar os Warriors. E aí o filme todo se passa com eles tentando voltar para casa, com praticamente todas as gangues de Nova York indo atrás deles, de Literalmente forma as gangues de Nova organizada York. ou não organizada, achando que eles realmente são os culpados e que eles devem ser caçados e punidos. O novo líder dos Reefs pede que eles sejam trazidos com vida, se possível. E, Provavelmente vai ser torturado, né? O filme todo se passa nessa epopeia deles de tentar voltar para Pra Coney Coney Island. Island, voltar para Brooklyn. Nem sei E o exatamente filme se quanto passa é. numa noite só, né? Uma noite só. O filme se passa em menos de 10 horas. Talvez, né? Né? É. No filme é um noite, filme. E Nova York. É a noite o filme termina no amanhecer. em Isso, Coney Island. e o filme assim, e na época de Nova York, que o filme se passa no futuro, Sim, né, no tudo futuro, que- Na verdade, isso é um filme distópico. Isso, é um filme- um filme mas distópico, ao mesmo, né? É, ao menos daquela realidade das gangues, né? isso, só que é o seguinte, na época, porque é um pedaço de Nova York da época, Sim. né, Nova York da época tava dominado pela violência, pelo crime, tem vários filmes com até o nosso Al Pacino, vários filmes que mostram esse período turbulento da cidade de Não, Nova mas York. pega ali o Desejo de Matar, já era uma Nova Isso, York horrível. 7-4, Jack Johnson. é. Pega ali o Woody Allen mesmo, que botava Nova York, já era uma Nova York também difícil de andar à noite, né? Isso, Era é. assalto em metrô e tal, né? Tu tem uma crise. Isso só deixa, tem mundial. Fuga de Nova York também, que já brincou com essa distopia 2 anos depois, que Nova York ia ser uma prisão, né? Então, Nova York era tão baleado o negócio que ia ser uma prisão pra aquilo ali. Mas volta ali, já que Nova York, é que Nova York, assim, tipo, na época que eu conheci Nova York, felizmente já era uma época já limpa depois do Giuliani. Que aí começou, inclusive começou a limpar através dos metrôs. Sim. E deixar com mais segurança o metrô, que era uma coisa que era necessário para o transporte público de Nova York, praticamente tudo se faz pelo metrô. Então tu deixar seguro o metrô, tu começa a deixar segura a cidade de baixo para cima, literalmente. E na década de 70 teve a crise do petróleo, teve a questão de tu não ter mais, o Nixon diz, a gente não tem mais o ouro com o dólar garantido. A paridade, né? A paridade com o dólar. Era uma crise mundial e Nova York, como é uma capital mundial também, assim, tipo, foi muito afetada. E tem a questão do Bronx ali, que foi, eles tentaram fazer uma revitalização, passar uma grande avenida por lá e tiraram várias moradias de lá. Acabaram com vários comércios e empresas e barzinhos e restaurantes, mercados e tudo. E entrou numa decadência o bairro. Então, assim, o que a gente vê hoje na Síria, assim, daqueles ataques, e agora os rebeldes, agora tá de novo na mídia, os rebeldes entrando e aqueles prédios tudo derrubados, era Bronx no final da década de 70, início da década de 80. O Desejo de Matar 3 também brinca um pouco com o Bronx, né? Porque o bairro era um bairro todo arrasado, né? E ele vai lá salvar daquelas gangues também, né? O próprio filme último, o filme do Aprendiz, do Trump, né? Trump, mostra muito isso. A Nova York dos anos 70, a expansão imobiliária, a expulsar os pobres Sim. pra mais longe. É tão absurdo, porque assim, tipo, os donos dos prédios, eles começavam a botar fogo nos prédios para expulsar as pessoas de lá, para tentar vender e se desfazer daquilo ali. Né? E era assim, era para acabar de vez com aquilo lá, porque tu não tinha, sabe... Ficou durante um bom tempo aquilo ali sendo construído e acabou com o comércio, acabou com a vida... o dia a dia das pessoas, o seu... Tu viu o Demolidor nos quadrinhos? O quadrinho Demolidor, Daredevil, quando saiu do Brasil, os quadrinhos eram isso. Era aquela Nova York, dispensa aí. Né? Ele é um advogado, né, que é cego, que ele vai lutar defendendo os moradores que eram expulsos dos prédios. E os prédios eram queimados, explodidos. Sim. É bem isso.
o Demolidor, né? Até tem a série da Netflix, que agora não tá mais onde tá onde agora. É bem isso aí mesmo. Nova York não era quase que não era deserto, mas era um. Não, deserto não, né? Mas era um território hostil. tá falando principalmente dos algumas subúrbios, partes, né? Queens, mas Bronx, isso aí né? afetava de certa forma, bastante Manhattan, Manhattan, que claro. seria ainda. Porque Brooklyn agora é tão mais caro do que Manhattan. talvez, Tudo foi revitalizado, né? E até a gentrificação, Gentrificação, né? Isso. Elitizado ao extremo, elitizado ao extremo. Então, mas antes não. Então, assim, por mais que Brooklyn se concentrasse no Brooklyn e Queens, um pouquinho mais afastado perto de Manhattan, afetava Manhattan. Sim, até tem um episódio dos Simpsons também que o Homer odiava Nova York, porque ele se lembrava dos episódios dos anos 70, que roubava a carteira dele, roubava o carro dele, roubava o boné dele, tipo, acontecia tudo em que dar tiroteios e tal, Quem né? gosta de Nova York? É. A Carrie Bradshaw, né? Ah, mas daí já era uma... Nos anos 2000 já. Ela já pegou Nova York e já. grande, né? Nova Inclusive, York, no filme é. tem uma ligação com a série da... Tem um ator Sim. que participa do filme, né? Isso. Mas, na verdade, mas os Warriors, na verdade, era uma gangue do Coney Island, né? Não sei se eles não eram os caras que são conhecidos, na verdade, né? Eles eram, digamos, uma série B, assim, e tal, né? Eles eram uma Perto dos gangue Riffs, né? Eram... que se tu for olhar no mapa da cidade tá num extremo, então um extremo ali, pelo que entendo, extremo sul, Sim. e que é bem distante ali das partes onde a gente sempre ouviu falar que teriam as principais gangues. E a gente vai ver que pelo tamanho de Nova York, pela extensão ali do território, muitas gangues não se conheciam ou mal se ouviam falar. Até porque tinha milhares de gangues Então, e tal, né? com a falta de mídia Yes, social ou de centenas. comunicação que existia Sim, na na época, né? às vezes tu não podia nem conhecer E alguém. na verdade mas o Warriors também sofre um baque depois desse episódio da morte do Clancy, né? Do Cyrus. Do Cyrus, né? Que eles perdem o Cleon, né? Que é o líder dele, né? líder Que é o deles. ator é o Dorset Wright, que fez o Hair, né? Em 79, que era o cara que fez o Hair, né? E ele depois sumiu esse cara, fez 2, 3 filmes depois, fez aquela música umas músicas muito legais do Hair. Ele tem uma estética Hair também do Warriors, que é de 79 mesmo, na né? época não... Eu me lembro de falar na época e falar assim, em tempos mais próximos com pessoas que gostam do filme, esteticamente o Cleon parecia o personagem mais apelativo que todo mundo gostava. Isso, O estilo e ele visual morreu dele, em 15 minutos, né, cara? Ele foi nada. espancado porque ele pegaram. Aqui o cara chegou, acusou os Warriors, o baixinho, xarope ali, chegou do Hugs, né? Isso é uma coisa importante de dizer. Foi dado a culpa para os Warriors porque um dos Warriors viu quem tinha matado. viu. Isso, Então no momento que um deles viu, o cara que tinha matado disse, foram os Warriors. E aí quem tava perto era o Cleon. Que a gangue que matou foi os Rogues, né? Exato. Que era. Aqui tem o bairro deles, mas eu acho que é. Sei lá. Não vou achar agora, não devo enxergar direito. Se o cara faz negócio, não consegue enxergar, tudo bem, né? Mas O baixinho Luther. Mas daí o Cleon acaba, que é o super líder, aí acaba tendo um embate. São os 9, né? Sim. Hell's Kitchen. Que é o Cleon, o Rogues é Swan, Hell's Kitchen. que seria o segundo, né? O sub do coisa, só que o Ajax, que era meio que encrenqueiro, também não entendia O porque queria Ajax assumir. não aceitou muito bem E essa tinha passagem. o pichador, que era o Rembrandt, né? Rembrandt, e tinha o Vermin, o Cotice, o Cowboy e o Fox e o Snow, né? O Fox sumiu no meio do filme, depois a gente conta essa Fox história, foi né? o que viu... Ele era pra ser importante, só que depois ele sumiu, São né? 9 Warriors, né? São 9 São 9 Warriors. Sim, só podia levar o máximo Isso, 9. só que eles foram os que respeitaram, né? Que a galera... Tinha uma galera que levou mais. A galera levou mais. E sabia que aquela cena inicial, cara, diz que eles convidaram, tinha várias gangues de verdade ali. E os caras E eles botavam... estavam realmente com medo. E tinha muita gente, e tinha polícia e tal, e tipo, tanto que em muitas locações do filme eles tinham que chamar o cara da gangue e tal, pra poder deixar, porque eles tiravam onda. Não é assim que gangue briga. Somos idiotas e tal, não sei o quê. Daí os caras faziam um cordão, daí chegava o chefão lá, nem pagar pro cara, deixa a gente filmar 15 minutos aqui e tal. E os caras deixavam, porque as gangues eram foda. E assim, foi filmado numa época que elas existiam. Sim. Então assim, tipo, foi em 1979, onde ainda estava acontecendo, Nova York não estava ainda sendo limpa, estava ainda longe de ser limpa, ou nesse quesito de gangues, né, principalmente. Sim. Então, assim, a produtora ficou buscando gente pra, eu acho que tu tem cara, vamos lá, e não tinha nem roupa pra ficar. Então já estavam indo vestidos, mais ou menos, muitos ali da parte de trás.
E uma curiosidade bacana é que o ator que ia fazer o Sarge ia ser um cara de uma gangue mesmo, um cara fodão lá do Bronx. Só que daí de um dia da gravação ele não apareceu. O apreço. Daí, não, mas daí assim, eles tiveram um cara que era um cara de ator de teatro local ali e tal, e o cara fez o Sarge, só fez aquele filme, sumiu também. Só que daí descobriram que realmente o cara, ninguém sabe se ele foi morto, ou sei lá, ou sequestraram ele antes, o cara nunca mais apareceu, cara. Ele prometeu um dia antes que ele ia aparecer lá no set, pra dar um lado mais verdadeiro pra coisa, né? Não, isso não apareceu. Tipo, por exemplo, você falou do negócio, você falou do verdadeiro, né, que é chamado Gangue de Verdade. No The Wall, do Alan Parker, quando aparecem os nazistas, eram nazistas mesmo. Era o pessoal do Partido Nacional. A cena, né, que são do teatro, que os caras estão lá, que tá o nosso amigo do Bottom Rats, ele tá declamando, né, pega o judeu, mate o negro, não sei o quê. A plateia tinha muitos neonazistas ali, que era o pessoal do Partido Nacional inglês, que era contra a imigração. E eles foram, tipo, quando eles apareceram, a galera ficou assim, né? E o Alan Parker contratou os caras pra fazer, né? Ficaram se borrando de medo, né? Mas é que precisava de uma coisa, tipo, veracidade, né? Cinema verdade. Só isso. Que horror, né? O The Walk a gente já falou aqui no programa, aqui tá lá, os primeiros programas Cinema de Peso 2022. No caso do The Warriors, tu colocar um monte de gente de gangue, rival, numa filmagem também não é. Não ia ser fácil. Pelo menos o socialista. Tinha uma certa união, né? Pelo menos eles iam, mas ali era complicado. De ideias. E é uma cena muito legal, né? Aquele do início do encontro deles. E toda a chegada, né? Vai mostrando, desde os créditos, né? E era bem aquela música dos anos 70, aquele sintetizador clássico do Brian Rosell, né? E tem músicas também pop, Joe Walsh, o Desmond Child fez uma música e tal. Aquela entrada deles, eles se preparando, os Warriors se preparando e o Cleon, né? Cleon no discurso. Vai fazer isso, não sei o que, e com aquela trilha, começando com sintetizador, depois com guitarra, depois entra a bateria. Bem na hora que entra 70 a bateria, 80 puro, né? É um crescente, né? É muito legal, é muito bom. E eu achei muito legal a caracterização e a parte das vestimentas deles era uma coisa mais característica. E é uma coisa, eu acho que é uma coisa meio Broadway, assim, também. É uma coisa meio que assim, que eu acho que Nova York tinha que ser um espetáculo sempre. Mas assim, cada gangue tem sua característica, né? Cada gangue tem sua. Mas é meio uma caricatura, assim, tipo. Tem um filme, eu não sei se mas você chegaram a ver o documentário aquele. 2017 né? Isso, Kings, me esqueci agora, tem um nome. Eu anotei aqui, mas eu acho que não vou achar. Rebel Kings. Rebel Kings. Isso, E é muito legal, assim, tipo, eles pegaram a parte das jaquetas, o nome dos Rebel. The Last Subway Ride Home. Qual? The Last Subway Ride Home, documentário. Nossa, saiu outro. Eu acho que esse é outro. Não, esse é o outro. Esse é do Warriors. Esse é do Warriors. Sobre o filme. Esse é o outro de gangues. Não, o que eu tô dizendo é um documentário que saiu falando sobre gangues de Nova York. Tá. Verdadeiras. Isso. E E falando sobre como é que surgiram. Elas foram criadas para uma proteção daquele grupo, daquela comunidade, né? Sim. Então, assim, tinham tipo um núcleo, era quase um núcleo familiar, então, assim, eles tinham sua hierarquia e tudo, mas como se fossem membros da família. Sim. E tu tinha cada 2, 3 quarteirões, tu tinha isso, então era muito. E dos Hells Angels, né? Eles pegaram a questão das jaquetas e começou. Claro, então assim, tipo, no Warriors tu tem um. Foi o Hell Angel que criou o símbolo do Warriors. O Hell Angel tá na cadeia, os caras pediam fazer uma moto e tal, estilizada. Daí eles pegaram, né? E tanto é que, na verdade, a cor original... Tinha uma gangue de Coney Island também, que era acho que era os Destroyers, que era a gangue... Ou tu falou outro nome, né? Não sei. Tinha uma que não deixou eles usar a cor... Eles queriam usar a cor da gangue. Ele falou, não, você não vai fazer uma caricatura de um filme babaca, essa não é essa coisa. Eles usaram marrom, né? Meio marronzado, meio couro, né? E tal, com aquela moto ali atrás. O negócio das gangues surge já com com a moça do Amor, né? Não, claro, né? O negócio das gangues. Claro, essa Quando falou o Diego, né? Porque cada bairro. Mas eram os chicanos. Mas tinha os chicanos italianos, cada bairro protege a sua comunidade. Como é que tu faz? O policiamento, ele discrimina, porque ele defende o pessoal, o WASP, né?
Sim. os brancos, né? daí tem Protestantes, uma espécie do- cristãos, do- né? E o resto tem que se virar, né? Daí surge a máfia italiana também. Surge Isso. Mas aí, as gangues, essas gangues caracterizadas com o símbolo, É. é uma coisa sessentista. E já vinha cada 50 até o Marlon Brando estilo selvagem, isso, é o selvagem dos da motociclistas motocicleta, e tal, né? A criação de Nova York, logo Foi no nas gangues. início, É, tem os Scorsese que diga, né? Os Os five... Exato. É. Então aquilo ali já tem Nova já York tem e gangue histórico, funciona muito já bem, tem né? uma base da... E uma característica bacana do filme realmente é como ele ilustrou todas essas gangues e tal. Até, quando eu falei aqui na anotação, esse mapa que tem mais de 20 gangues, né? E cada uma tinha uma certa característica, né? Sim. E eles foram, a epopeia deles meio que é quase uma coisa meio que de Ulisses, né? E tal, que eles vão ter que atravessar os perigos, vão pegando o caminho. A primeira que eles pegam é uma gangue dos carecas, que acho que é o Turbo, como é que é? Tu fala? Turbo Oasis. Turbo Oasis, que é os carecas carecas, e tal, que tem um caminhão, ônibus escolar, né? Sim. Estilizado e Eu tal. já né? penso que o ônibus tá indo embora, o ônibus fala Isso, volta. Mad né? Max. Mas ali eu achei caricato assim, porque, Corrente. cara, eles podiam ir com ônibus, eles iam atropelar ônibus os caras. o ônibus Isso, é. mais lento. O ônibus é o Jason correndo Eles- na sua é cara. isso. Eles nem estavam correndo tanto em uma ônibus Ivete atrás. Sangalo lá em cima Parecia um do trio cara, elétrico, que era né? tão Parecia lento que mais pra trio elétrico que pra gangue. ali, né? Mas ali no começo do filme, quando as gangues estão indo pro parque, eles pagam o metrô, gente. Eles pagam o metrô. Isso, é. E é bonitinho. É, cara, é. Um deles vai lá, pegar pega, um que pega e vai passando embora. pra outra cara. Eu penso, mas gente, cadê os caras pulando na praga, cara? Depois eles passam a pular. Ali é Depois na hora da perseguição, Nessa pulam. eles pulam. sabe? Mas, cara, eu pensei, mas que gente civilizada, meu Deus. Eu vi os caras pagando Mas uma coisa que eu pergunto, né? Cyrus era o líder ali. Cyrus. Era o super líder. Qual era a né? intenção dele, cara? Era uma intenção boa ou era dominação? Dominação de Nova York. Dominação. Olha, assim, Mas Eu acho que seria distopia. para a tipo, violência distopia, né? ou contra o preconceito? É isso que eu eu preciso acho saber. que eu não vi o livro. Mas pra violência, né? Assim, no livro, eu vi o filme entre a minha infância e adolescência, sei lá, Faz mais tempo, de né? 20 vezes. E só fui descobrir o livro adulto, muito tempo depois. O livro não nos faria estar aqui agora falando. Aquele livro é quase impossível de fazer um filme e ele virar cult como ele virou, porque as grandes coisas que nos fizeram gostar daquele filme e se apegar não aparecem no livro. Por exemplo, não tem nada das roupas dos corpos. Sim. Não tem essa Ou parte essas visual. gangues todas, sim. Eles são extremamente violentos, os Warriors. Eles não são esses anti-heróis legais Sim, que a gente é. fica torcendo. Eles são Também. muito violentos. Mas o que aparece que tu consegue relatar, isso aqui foi baseado no livro, dentro do filme, e a ideia central é a parte de uma gangue principal, que tem um outro nome, o nome do líder principal é Ismael, e não é Cyrus. E ele quer uma coisa meio distópica de realmente ir contra. Ele fala os outros. A cidade de o Nova York mesmo? sistema. Nova York mesmo? Nova Ou é um York. novo- outro nome? Essa Sim, parte certo. é tudo igual. Então ele quer realmente juntar essas pessoas que estão contra o sistema Sim. num mundo onde eles consigam controlar. Daí o filme é muito mais violento por quê? O filme é um livro? O livro, desculpa. Porque eles não são anti-heróis, eles são realmente uma gangue qualquer. Então no livro é retratado aquele frame ali, Sim. que vai aparecer eles voltando pra casa Sim. e eles indo pra lá. Mas se pegasse outras gangues, provavelmente ia ser parecido. A parte com a menina dos órfãos lá, Sim. que ela começa a seguir eles, no filme ela é estuprada por todos. No livro. Eles, É no livro, Eles cometem minutos antes disso um assassinato de um cara que só tava olhando pra eles. Sim, era uma coisa bem mais básica. Então era muito, era bem muito Quase uma Exato. sugestão daqueles jovens que saíram do baile e foram confrontados pelo olhar com eles. Sim. A violência do olhar expulsou os jovens do trem, né? Então, Mas tem, alguma coisa eles... mas tem uma outra explicação que depois eu vou dar aqui porque o Walter Hill fez aquela cena, mas depois eu conto pra vocês. E Eu aí vi no acontecem documentário. vários outros momentos que a gente vê que a vibe toda do filme é muito distante da do livro. Mas talvez se fosse uma coisa muito violenta, Não, ele ia com assustar. certeza. Mas é engraçado que o filme se passa. O livro é de 65, né? O livro é de 65 e e é o difícil. Sol Yuri que fala É. que ele teve a ideia nos anos 50. Tu vê, né, como Ele é- trabalhava já- com delinquentes juvenis, E com a galera já assistência pegava social, pesado, né? E ele conhecia as gangues e tal. E aí tu falou de Ulisses. É. A ideia dele Ah, é baseado
Não sei se é Xenofonte. É Xenofonte. É, Xenofonte. Uma história isso. grega Isso, e tal, Xenofonte, isso aí. que no filme é muito mais retratada que no livro. Porque Na na verdade, história são grega, alguns soldados eles têm só contra um monte eles de têm que soldados, voltar né? pra casa. Contra um monte de soldados. E que no né? filme isso não é. No livro não é tão bem Isso, retratado Xenofonte. como no filme. Outras diferenças do livro. No livro, o Cyrus morre porque as gangues são reunidas, Sim. a polícia chega porque descobriu, e os caras acham que o Cyrus tava. Que é Ismael no Sim, livro, Ismael. tava fazendo uma trap, uma armadilha, e foi pra prender todos eles. E aí os caras Que ele era X9 também. tinham armas porque tinha uma oferenda. Eram 9 pessoas de cada gangue e uma arma que seria oferenda. Ah, tinha toda Então uma- eles toda tinham uma arma de simbologia, fogo, assim, e tal. todo mundo sabia que eles tinham arma de fogo, e aí o Cyrus é morto por causa disso. Nenhum momento os nossos anti-heróis são acusados. Eles não são Warriors. No livro, Warriors é o conjunto de todas as gangues. Sim, Eles se essas chamam diferenças. Coney Island Demolidors, os demolidores. Então o filme se baseia assim na Bem, premissa só, na né? premissa. E outra coisa, o filme tem uma pegada da laranja mecânica, né? Sim. O filme tem até as gangues, tudo, é uma coisa bem... muitas referências ao Orange Clockwork de 70, Stanley Kubrick. O livro, né? É, do Anthony Burgess, tudo, né? Que o livro é de 62, né? Que o livro... Não consegue ler o livro. O livro eu tentou ler o livro. É difícil. É um saco eu ter livro. Às vezes eu li 1000 vezes e não consigo ler. Até não passa para páginas 20. Outras diferenças É. é que no livro a faixa etária é bem mais anterior. O mais novo da gangue tem 12 anos. Ah, mas e eles gurizada devem é- ter é. de 12 a 17, 18 mais velho. Tanto que eles são assistidos por um assistente social. Sim. Até Que ele é chamado no meio da confusão lá, eles tentam ligar pra ele pra vir resgatar. Então, Os órfãos, tem uma cena dos órfãos falam uma coisa assim, social, eles tiram uma onda e tal, né? sim. Os órfãos é a primeira gangue que eles pegam, que são meio que uns E perdedores. outra do- coisa do é Bronx, que né? eles são todos hispanos e negros. Não tem brancos nem na gangue, quase não tem na comunidade das E gangues. tu olha o filme, ele tem uma diversidade de etnias completa, Tem né? latino, tem Latino, negro, tem branco, negro, amarelo, tudo, tudo, né? tem tudo. E não há um preconceito, porque todos são iguais, né? Isso é um passagem pro filme dos anos 70. O Ismael sabe de onde saiu, né? O Ismael, ele vem em referência ao Moby Dick, que é o personagem principal do filme. Do livro, né? Do livro, do filme também, né? Sim. Que é o Ismael, que é o protagonista do Moby Dick. Mas- Daí que surgiu o Ismael Mas só deixa eu do... falar Deixa. curiosidade do Walter Hill, cara. O Walter Hill, ele... Walter Hill? O Walter, foi bem Ah, tá. Walter, o Walter, o Valtinho. goleiro, o Valtinho. Walter, É. Walter Hill, tá. ele tinha feito uns 2 filmes muito legais nos anos 70, que é um é o Lutador de Rua com o Charles Bronson, bate Sim, filme bate- assim, é e esse. tinha feito com o Ryan O'Neal, O The Driver? The Driver, de 78, que é ótimo também. E ele queria fazer um filme, a gangue toda pra ele tinha que ser negros, sabia? Só que daí os produtores acharam, cara, como é que vai ter um filme com 9 negros vai fazer sucesso? É, não vende, Daí não vende, ele é. teve que intercalar, ainda conseguiu botar 2 ou 3 ali, tá? 3, O Michael Beck, que é o líder, É, né? Que é. depois foi Xanadu, que é um baita musical, que eu adoro esse musical. E ele Foi conseguiu, o o Walter John. Hill brigou até o fim pra botar 9 negros, Walter só que ele é o Walter Chico, né? Daí ele botou. E outros filmes legais que ele fez também, o 48 Horas, ele revelou o Ed Murphy praticamente. E ele fez também o Rua de Fogo, né? Que é uma coisa. Que tem uma É uma temática, estética muito parecida, né? Só que é uma coisa mais musical, mais oitentista, né? E Demais no Rua de oitentista. Fogo, se eu não me engano, foi também do mesmo que fez a Michael trilha Beck também sonora. tá. É isso. Não é do Borson. Qual? Não, tô dizendo a trilha sonora. Cara, Não. Don't Dream is Over. Não, o diretor de fotografia. É o mesmo. mesmo. Isso, Barzão é do. Da trilha sonora, o cara É o Alberto fez, Everson, é o ele da fez da música. SWAT É. e fez Xanadu. É o Alberto Everson. Xanadu de 80 com o livro do John Michael Beck. Também. Aliás, E Michael o- Beck é o e o ator, Sim. o ator preferido do Walter Hill Que naquela época, né? foi namorada na de Sigourney Weaver antes do Alien. Ela E que o fez o Ajax, e o Ajax e o Luther fizeram 48 horas. Sim, 48 horas. a Ajax Inclusive fez. o Luther se chama Luther no No 48 filme. horas. E outro filme que ele fez, A Encruzilhada, do Ruff Mack. É muito bom, aquele filme é maravilhoso. Aquele E filme. outro um filme que eu gostava muito dos anos 80, que era Inferno Vermelho, que é o primeiro filme americano sim. gravado na Praça Vermelha. Você lembra do Schwarzenegger e do James
Jim Belushi, né? Jim Belushi, que são, é um americano e um russo. É, um russo e esse cara, o primeiro filme que teve autorização a perestroika, já tinha aberto, já estava aberto. O cara era bom, Gorbachev já tinha baixado já. Ele fez uma sequência de uns 8 filmes muito legais. Muito bom. E até hoje são legais. E a questão, eu tô falando o ator, tô falando do Ajax, um dos coisas do Ajax ficou famoso também depois que ele fez o Sex and the City, né? Sim. Que ele fez, que é o ator... O James Gilmore. Tu sabe que ele é o pai do Dexter. Do Dr. Sim, Dexter? O serial killer, ele é o pai que aparece o tempo todo conversando com o Dexter, né? Ele se mata, mas ele passa toda a pessoa com o fantasma. E ele também Dexter. foi conhecido como o dono da rede de hotéis, que é namorado da Samantha Jones, do Sex and the City, na terceira ou quarta A temporada, prisão né? dele é muito fantástica. Ele soube no meio do filme, né? Ele é preso. Os caras se sacaneavam porque ele era chato também, né? É que ele meio que... Aqui, na verdade, o Swan era um chefão. E ele sempre ele ficava no embate com ele, né? E esse embate, quando ele falou, tipo, voltando pra epopeia dos Warriors... Policial, nós só falando da policial, a Mrs. Ruel, né? Mrs. Ruel, que é a policial que... Na época ela tinha 20 e poucos anos de idade, tava... No livro, aquela cena é uma enfermeira que tá ali. Até eles falam que é uma enfermeira meio gorda, assim, que não é tão atraente. Não precisa sair daí de cena. E eles... eu acho que o Ajax, o personagem que é pra ser o Ajax, porque eles não tem nenhum o mesmo nome, chega perto dela e tal, e aí ela fala que gostaria até de mais de um, e eles vão 3 pra ela aceita ficar com 3 e tal, só que um deles começa a mexer na bolsa dela. Sai da parte sexual pra tentar assaltar, e ela começa a gritar estupro, e a polícia chega, e eles já cometeram o estupro primeiro, Sim, e aí 3 são presos. Então naquela cena onde só o Ajax é preso no filme, no livro 3 já são presos. E até pegar como gancho essa cena mesmo, eu achei... ela chama, praticamente eles passam, ela fica olhando pra eles. Na verdade é uma coisa que é totalmente impossível uma mulher sentar num banco mas aí em qualquer praça no Brasil, né? O Ajax volta e diz, não, vou ter que ir lá. E aí eles continuam, os outros continuam, não. A gente quer ir pra casa. Sim. Eles, não vou perder essa oportunidade. Porque ele é metido a conquistador, assim, né? Querendo ou não, ela diz, esses músculos, não sei o que, tu não quer mostrar como é que tu pega uma mulher e ela fica excitando ou instigando ele. E ele vai lá, ele agarra ela, mas de uma forma grosseira, mas assim, tipo, ela pedindo. Sim. Claro, sabe? Ela provocou e aí logo depois aí ela, não, e a algema ele. Que assim, sabe por que não tá fechando? Porque existia essas iscas para combater e criminalizar. Eu ia chegar lá, Desculpe. mas tudo bem, cara. Tá falando, Para pegar quem contratasse mulheres. Sim. Só que ela não deixou claro em nenhum momento que ela cobrava pelo serviço. Não. Então daí Foi dá um Não, E também tem aquela história. Ela estava toda receptiva, mas o cara tinha que ser bruto, violento, né, agressivo. Daí enfureceu ela. Sim. E algo que o livro não ia nos tocar é que, pelo menos para mim, os grandes momentos eram as brigas entre as gangues. São muito bem E filmadas. eles estarem ali nos territórios no livro não tem nenhuma briga de gangue. Zero. Nenhuma gangue se confronta. Por quê? Porque eles estão fugindo da polícia. Então estoura aquela confusão, mata o Ismael. A polícia que tá atrás A polícia tá atrás. das gangues no geral. Das gangues em Não geral. é as gangues atrás dos O único Warriors, temor que eles têm é estar dentro do território de uma gangue e poder acontecer alguma coisa. Mas nenhuma gangue realmente persegue, porque eles não são ocupados e não tem. Tu lê todo o livro, acaba e não tem nenhuma briga de gangue. E do Zero. filme, né, o Gustavo Gonçalves, que até o Kliber estava comentando em off aqui, é sobre como uma fake news, né, provocou toda essa... Uma fase totalmente pré-internet, provocou toda uma bagunça na vida dos caras, né, porque um cara... A rádio começou. a rádio. Só uma voz, uma pessoa anônima, que devia ser importante, né, aquela radialista, a boca ali ela falando. começa a dizer, e ela não acusa. Ela só lança uns que estão sendo perseguidos aqui e ali. É muito sórdido. E é quase, na verdade, para as pessoas que ouviam, os Warriors estão soltos, vão atrás dos caras e tal. O pessoal da Coney Island e tal. Explica quem passa a informação pra ela.
Quem que tava lá acompanhando? Ah, devia ter alguém, cara. Devia ter alguém. Agora, Deveria ser uma rádio que O as assassino gangues ou telefonou que a- algumas vezes. O assassino ligava. Ele ligou para alguns lugares para divulgar isso. A impressão que eu sempre tive é que ela era de alguma forma ligada com os Riffs. É. E eles abasteciam É. ela Bronx, é. porque uma gangue tentava pegar. Foi, então ele tinha chegado no parque, tinha encontrado uma mulher sentada no banco que encarou eles de uma Sim. forma assim, morena. dando a entender que Mrs. estava Ruel. interessada. Ele volta, ela fica atiçando ele e quando ele vai beijar de uma maneira mais bruta, ela pega ele, algema e põe no banco. Hã? Apita umas 10 vezes, apita. Não, e eu- mas eles faziam isso aí. Isso acontecia realmente. Eu até perguntava assim, ó, isso que eu ia falar. Isso é uma coisa, um costume policial americano. As pessoas, de onde surgiu os policiais? Elas ficavam mesmo, iam pontos de prostituição com um apito, né? Sim. E se aparecia alguém, tipo, um cara assim, ó, pra contratar uma prostituta, ó, Uma grande programa. era um grande programa, grande programa. Ela metia o apito. E aí os caras cruzavam, né? Mas isso é sacanagem também, né? Vamos combinar, né? Não, mas depende, né? Não, e aí tu tinha É. falado sobre a questão da prostituição de ser como se fosse um chamariz, né? Tipo, pra Sim, pra ela pegar tá- os Os pervertidos. ou de gangue, sei eu o que poderia Não, ser. pervertidos são os Nos Estados pervertidos. Unidos ainda é proibido a prostituição? Em alguns estados é. estados, talvez. Alguns estados é. Alguns estados a prostituição é proibida. Até Tem isso, estados. pensar, não tem mais lógica, Poucos. né? Em Boston, Diego. Eu tava pensando também, né, mas também o Wars, na verdade, é um filme estritamente masculino também, né? Praticamente tirando. Tem duas personagens femininas, né? Não, tem as mas tem Liz, a tem as das Liz, Liz, é verdade. Isso, Mas, digo, ele mas só que é menos mas só que tem uma masculino que o livro. quem entra no filme que é a. Como é que é o nome da personagem da. A Messi. É a Mercy. A Mercy, que É a namoradinha dos caras do a Orphans, Mercy, né? show do Mercy, é a Slayer, né? É Deborah Van Valkenburg. Era uma atriz já conhecida, ela fazia seriados. A moreninha que ela. É, moreninha, beiçuda. Ela não pode falar beiçuda? Pode falar beiçuda, né? Ela fazia uma série que eu assisti na Band. Qual série que ela fez? Que é Longe dos Olhos, Perto do Coração. Ah, me lembro esse nome, mano. Não lembro da Ela, série. assim, é uma série assim, uma série divertida, passava na Bandeirantes, que a Bandeirantes tinha a faixa das séries à noite à noite, 20 horas, Isso né? aqui nos seus 30, 37 para 88. Ô, Dona Eliette, Na Band eu só lembro Chico é o ao vovô, Band. né? O vovô Chico. e assim, ó, e aí assim, ó, era a série... A série era o seguinte, que assim, ó, ela morava com uma amiga e com um cara que se passava por homossexual Ah, tá. no apartamento do lado da casa dos pais dela. E esse ano botaram um nome tripoético, assim, longe. Isso, Longe do Coração. Era uma série, aqueles títulos nacionais. Mas né, só que sabe? no filme ela que ela era? Era uma espécie de uma namoradinha dos órfãos, que era uma gangue de segunda divisão, que a gente já falou. E ela acaba entrando na Odisseia dos caras. Era uma né? perdida, ela queria E ela ver. acaba ficando, e já o Ajax quer dar em cima dela, o Swan acaba ficando com ela. E uma curiosidade do filme também é o personagem do Fox, né? O Fox, ele alguém já notou que ele some no meio do filme, literalmente, porque ele cai no metrô. Isso, metrô, Já isso. era um dublê que fez aquilo ali, né? Ele tinha brigado ou se demitiu. O nome do ator, eu não sei se eu peguei o nome do cara aqui. Que era o. Ah, não peguei. É o Thomas J. Waits, né? E ele simplesmente ele não quis, mas foi demitido, brigou com os caras, só que ele tinha um papel importante no filme, né? Eles não podiam cortar aquela cena que já tinham gastado uma grana com aquilo ali. Daí a solução foi matar o cara. Naquela cena já era um dublê, né? Tanto é que, e algumas cenas que ele passa, ele tá escondido, né? Bem na sombra, ele é o último a aparecer, né? Que não era ele, né? Tá lembrando. E ele nunca foi acreditar. E ele mesmo pediu, já que foi, não acredito o meu nome no. Tá lembrando Bela Lugosi no lado. Não, tem alguns caras, né? E o Fox realmente. Tanto é que eles não ficam muito chateados que ele morreu, né? E aí, morreu o Fox, né? E tal, porque o outro foi preso, né? E o primeiro morreu, cara, o chefão, né? Timpoi. Não, ele não fala, né? Tipo assim, ele vê que o cara matou, eles fogem de lá. Sim, no metrô. O líder fica lá tentando ver se consegue salvar o Cyrus. Sim. E aí então batem nele e tudo, e eles fogem. E ele não fala pra galera, olha só, galera. Foi o cara do Ruggs, Ele é uma testemunha ocular e o cara viu ele vendo. Sim, mas ele não chega com olhos, olha só. Isso. Vem quem matou. Parece ser um fraco do grupo. Ele não fala pra ninguém. E aí quando o cara morre, fica ali meio assim, tipo, ele era
Depois Sim. teve um outro personagem que não dizem de onde é que ele veio, o que ele era. Ele chega lá pra falar pros Reeves que quem matou não foram os Os Warriors. Wars, isso é. E Mas os Reeves, eles eram a gangue comandante de tudo? era maior, né? Eu acho que era Eu mais acho que era, importante, Era né? muita E gente. eles eram meio do Kung Fu também, né? Cara, tinha. sei lá, artes marciais. Eles eram. kimono. É. E só negão, né? Não, era o gangue dos negros, né? Do Bronx, né? E eles eram os mais fodões, né? Quando eles matam o Cleon, Cleon. eles matam com tu vê os caras assim, Não. uma coisa bem estereótipo Isso. da época. Só pra título de curiosidade, eu tenho visto nos domingos, meu filho tá comigo nos domingos, os filmes assim que a gente vai ver. Então vimos Scarface e tal. Vimos esse filme e funcionou com meu filho de 15 anos, sabe? Legal, Ele o nunca Thiago tinha gostou? visto, funcionou. Funcionou. Então, ele é cinéfilo, claro, mas Sim. tem filme que ele diz. O Thiago, né? O Thiago. Massa. Mesmo que tenha coisas datadas, a gente tem que entender. Claro, que claro. com essa idade Muitas. vai funcionar muito E esse filme, Wars, pô, era o Domingo Maior, né? Tava direto, né? Domingo Maior era Deve ter pô, sido num desses aí. Não, o Domingo Maior Globo. 12, 13 E anos. não, é isso, o Domingo Maior da Globo. Aí, volta e meia, o Paulo Perdigão metia, o Paulo Perdigão é o cara que era o programador, era o programador da Globo. É. Que o Paulo Perdigão era foda. Era porque o cara, os maiores de os todos. maiores de todos, porque o cara fazia cada filme, o cara... Escrevia também muito bem. É, o cara... Eu tenho um livro do Paulo Crítico de Perdigão que é dos anos cinema, 50 dele. crítico O de Barbosa cinema, é dele, né? O cara é muito bom. O Barbosa, que o nosso amigo lá, O Roger Lerina falou muito dele, né? Isso, é. Então ele programava filmes clássicos dos anos 50, 60, 70. E o Paulo Perdigão ele programava de volta direto da Globo, Domingo Ele Maior. criou uma geração de Horas. que botou bons filmes assim pra Isso. galera assistir nas noites, anos 70, É, 80. 10 da filmes noite, mais antigos, domingo. assim. Domingo pra galera ver, porque era a opção que tinha, né? não passou Sessão da Tarde. Não. O Horas não. O Eu Horas acho, era. eu acho que ele não fez nem sucesso no cinema no Brasil, esse filme. Não, era Sessão da Tarde. Ele é passado, mas não. Quando nem nos Estados Unidos fez sucesso. Sucesso Porque forte não. Logo que eles começou a estrear, teve algumas mortes de mas briguinhas, E aí eles pararam com a As próprias publicidade. gangues estavam fazendo. Eu acho que o filme ele foi um orçamento de uns 6 ou 8 ou 7 milhões, ele foi Eu 20 acho que ele milhões. Foi algo bem, tipo. foi bem Eu acho pago. que ele Foi bem pago. foi- Eu Foi acho bem que foi pago. 4 pra pra 22. realidade. Acho que ele custou 4 e gerou 22. Foi bem pago, mas não Cara, foi assim, um e é um sucesso absurdo. baita filme. E assim, ó, aquele filme, como o Cripo falou, que viu o filme com o Thiago, o filme, apesar de ser 7-9, aqueles cabelos, aquelas roupas, aquela coisa, tu consegue ver assim a adaptação dele. Ele supera isso. Não, e outra coisa, cara, Tem ele- o estereótipo das lutas também, mas também faz parte da época em que foi gravado. Não, Era e assim, outra né, coisa, é um cara? Isso, filme de é. uma hora Era e uma meia, câmera cara. só, não era uma coisa de ficar. Cara, Isso, 1h30, pra que fazer e isso? ele empolga até hoje. Pra quem já Empolga. viu, cara, tu não tem tem que rever. Cara, tu tem que rever com tem prazer prazer. aquela hora e meia, cara. Isso. Eu vi, fiquei tri feliz, cara. Não parei, às vezes tu para uma paradinha, vou dar uma mijada, o cara, eu vi quase inteiro, só dei pra pegar uma cerveja no meio do filme e tal. Esse tipo de filme que é tipo assim, é uma epopeia, assim, Sim. de tu ter que ir de um ponto a outro, tu tem um monte de obstáculos a serem Aliás, sabe quantos são ultrapassados e 48 tudo. quilômetros de Coney Island. É mais ou menos como o Mario Bros, 48, né? Tipo qual é aquele da... Corra, Lola, corra. Aquele da 16 Elizabeth quarteirões. Shue. Uma Noite de Aventuras. Uma Noite de Aventura, É. eu lembro de American que ela era Graffiti. babá e levava, então você tinha que fazer Elizabeth um Shue. monte de- Uma Noite, Elizabeth Shue, babá. Uma Noite de Aventuras. Tem o próprio do. Nós fizemos esses dias o Loucuras de Verão, que a American Graffiti também se passa uma noite, do George Ah, e Lucas. também Tem filme do o George Fuga de Lucas, Nova York também é a mesma coisa. É, Isso, que é. chega na hora, né? Não, eles pegaram muito portão dessas pra- coisas, que uma noite, né? O Superbad, né? Uma noite, Isso, né? Superbad, isso, É um é. filme mais recente, né? E Mas eu tal. até me surpreendi quando o Já é Clima filme falou antigo, já. que o filho já quase dele antigo, já tem 15 anos, mas é 15 6 anos. 15 anos. 2007. Porque É. assim, tipo, uma coisa que eu sinto muito, principalmente em termos de filme de aventura de década de 70, de 80 ou até antes, é o ritmo. Do que a gente se acostumou Sim, de o ritmo 2000 frenético, né? de 2000 pra cá, em termos de corte, de edição, principalmente... A marvelização do cinema, tu é? Não necessariamente da sei, Marvel. pode- Já tô adiante, jogando tu já verde. tu já tem um ritmo no cinema completamente diferente do que tem na década de 70. Sim, principalmente, claro, né? sim, claro. E esse filme mais arrastado, com a trilha sonora, que aquilo ali vai crescendo aos poucos, Sim. e com planos muito longos, ou muito longos não, mas mais longos e tudo, tu via assim, tipo... E é legal, eu sempre gostei muito da estética, eu sempre gostei muito da estética de Nova York, de tu ter aqueles prédios, o metrô, os prédios com aquelas escadas de emergência, muito legal, isso sim. aí era muito marcante pra mim, Sim. porque é uma coisa meio única, assim, tipo...
em termos de como a produção cinematográfica nos Estados Unidos é muito grande, então tu tinha a realidade de Flórida e Califórnia, que é aquela coisa mais de praia e tudo, e tu tinha aquela coisa muito urbana de Nova York, né? Então aquelas townhouses, que é aquelas de 3, 4 andares no máximo, com aquelas escadas de emergência e os metrôs, isso aí então era muito legal. Então a trilha sonora a fotografia sombria também, né? Porque também tem no Rosto de Fogo e tudo. Tu sabe de onde surgiu essa coisa do... Eu tenho um livro sobre a história americana. Sabe de onde surgiu essa coisa da escadaria nos prédios americanos? Sabe o que fazia isso? Emergência, de emergência. Sabe o que é isso? É porque ela começou Não, porque isso era pra colocar as crianças. É tipo proteção das crianças, as pessoas não tinham de colocar as crianças, né? Mas você Podiam tem deixar. Aí Aí tinha aquelas grades. Não, eles faziam umas gaiolas externas. Isso, e deixava as crianças ali. Deixava as crianças ali. Mas sempre Aquilo ali é 1890 e tal. As escadas. Mas se transformou depois de escada. Não tinha Porque teve aqueles famosos incêndios de Chicago, né? Incêndio de São Francisco e tal. E os caras já pensavam nessa questão da tragédia. A prevenção, né, brasileira, a gente não pensa em nada. Meu prédio é uma ratoeira, né? Não, tipo, os prédios são ratoeiras aqui, né? Hoje não tem esse ataque. Mas uma coisa legal, falando em questão de estética, eu nunca me esqueço que eu perguntei pro Tony, teu pai, padrasto, pai, que é o marido da Zaira, que é um dos nossos, sabe, o Diego é filho da Zaira, sim, né? Isso. Grande fã do cinema de peso, né? Já tem uma caneca ela, né? E que uma vez eu perguntei pro Tony, né? O Tony foi residente em Nova York nessa época, entre 77 e 79. O filho dele, o Matheus, nasceu em 79, ele morava naquela época. Eu perguntei, Tony, me diz uma coisa, como é que era Nova York naquela época? Os metrôs eram tão pichados, assim, as gangues eram pesadas. Ele falou, era pior. Daí tava pior como? Cara, era muito pior. Depois das 8 da noite, pegar um metrô era um Deus nos acuda, assim, tipo, tu tinha muito medo, claro, na época não tinha muito, tinha que esconder a carteira e tal. Sabe o que é legal? Não é muito diferente atualmente, visualmente, não é assim, agora não tá belo, não tá pintado, mas não tá... Só que dizia que a questão de que as gangues tinham... Podreira, e ele dizia que o hospital que ele trabalhava lá, não sei qual que trabalhava, talvez nem seja nessa região toda, ele falava que, tipo, às vezes tinha gangues que chegavam lá, nós vamos fazer uma reunião sexta-feira de noite, vinha 30 caras todo paramentados lá e tava fazendo uma reunião numa sala do hospital e ninguém falava nada, tá? Já deixa, sabe? Ele não morou em Nova York, ele morou no estado de Nova York. Sim, mas era Syracuse, né, e tal, né? Só que, tipo, mas respingava, né? Respingava toda aquela coisa. Tem aquele fenômeno também que... Um abraço pro Tony e pra Zaira, tá? Eles vão ver esse programa, né? Até porque o filho deles tá aqui, né? Se aplicou no mundo todo, que é o síndrome da vidraça quebrada, né? Se tu limpar tudo, é muito mais difícil que alguém comece uma pichação. Sim. Se tu, o teste que eles fizeram, deixa um carro... O Giuliani botou isso aí. Deixa um carro com um vidro quebrado num bairro, as pessoas vão terminar de quebrar, vão quebrar outros. Eu me lembro, em 2004, quando nasceu meu primeiro filho, eu estava em São Paulo, comprando os equipamentos eletrônicos, e o metrô de São Paulo era o mais limpo do mundo na época. Era o mais limpo do mundo, cara. Era impressionante isso. Não sei como é que tá agora, 20 anos atrás. Sim. As pessoas ficam com vergonha de jogar um papel no chão. E o que era aqueles metrôs? Era uma obra de arte, aqueles metrôs de Nova York, tanta grafite que tinha no metrô, né, cara? Chega a ser uma coisa até, uma coisa artística o negócio. Não, São Paulo sempre foi limpo aquele metrô, né? Eu morei lá e era principalmente seguro, nunca teve... E tanto que o grafiteiro do filme era o Rembrandt, né? Que era o baixinho, que era mais medroso e tal, né? Só que eu acho que a questão das lutas, das sete lutas, eu acho que tem dois momentos que são importantes no filme, que é a luta deles com os Baseball Furies, né? Que era uma gangue que pintada que nem o Kiss, praticamente, e com os tacos de beisebol e tal. E foi inspirado exatamente porque o Walter Hill era fã do Kiss e fã de beisebol, né? Essa foi a ideia. Daí ele quis botar uma gangue. Aquela gangue lembrou muito Laranja Mecânica. Eu acho que talvez seja a mais famosa lembre a briga deles com essa gangue, né? E ali só foram 3 contra um monte, né? Não, eles estavam em 4. 2 saíram correndo pro lado. 2 saíram, né? Isso, e aí já foram se perdendo, né? O Ajax, ele para assim, ó, eu cansei de correr, né? Dos 9, o Leão já tinha morrido, o Fox já tinha ido pro saco, e 2 foram pro lado, e sobrou os seus 4 que eram os melhores, bem ou mal, né? Ainda bem que o melhor grupo pegou o Baseball Furies, pensa aquele grupo dos outros ali, do Cotice, do Cowboy, do Vermelho, não pode nem botar como forçado, porque tinha algumas gangues que não deviam ter cultura de briga comum. Sim,
Não, Warriors não. deviam ser guerreiro mesmo, fodão. Não, Os outros, não. a gente brinca, tal, a gente é um grupo, na hora do pega pra capar, os caras não sabiam E brincar. aquela luta do parque, a gente fica na dúvida se é o Central Park ou o Riverside Park, né? É muito emblemática do filme, né? Aquela... E é legal, é a mesma trilha do início. Isso. Pra mim é a trilha também que marca, é o tema Sim. do Warriors, né? Então é muito tempo. Então assim, é aquela coisa de assim, é muito tempo uma perseguição, eles ficam muito tempo correndo no parque, cara, com aquela trilha. a gente chega a e é um cansar sintetizador, e tu vai indo, é legal, e tudo escuro, Eu naquele sabia meio disso. do... Pelo tamanho que deve ser Central Park, sim. E engraçado, tu pega os filmes hoje, o pessoal do Central Park, até mesmo de Alien, Manhattan, né? Passeando no Central Park como se nada fosse um outro mundo, né? Mas Fosse é uma outro outra mundo, realidade. Agora é. Mas o Jazz foi dos anos 70 ainda. Só para ter um comparativo, em 2016, meu filho estava com 6 meses, a gente foi para Nova York. E aí eu, minha esposa e ele, a gente saiu do Queens de metrô e fomos até o Madison Square Garden assistir o jogo do Knicks. É Manhattan, né? É Manhattan, então assim tu pega, eu acho que umas 6 paradas talvez, 8 horas da noite. Então assim, tipo, uma realidade. Daquela época também tu seria pegar, mais. Eu tava com uma criança de colo, praticamente no sling, assim, e a gente indo pra assistir um jogo de... E é cultural, o estadunidense comum de Nova York, ele não usa carro praticamente, é o Yellow Cab e o metrô, né, cara? Claro que tem carros particulares, claro. mas a cultura de andar de É. transporte público é muito intensa com isso. Isso, no Sex Education diz muito isso, né? Que em Manhattan não se usa carro, né? O pessoal de Manhattan... Não sei as limusines. Tu encontrou o Spike Lee lá no jogo do New York Knicks? Sabe que eu não reparei em volta, mas provavelmente ele estaria assistindo. Se ele tá vendo lá, ele tá. O Spike Lee, o Woody Allen, tudo torcedores do New York Eu Knicks, já né? acho que ele não vai mais, mas o Spike Lee é bastante. Mas o. Não, o Jalen, no máximo, ele vai tocar clarinete. Jazz, né? Só nas segunda-feira. segundas-feiras. Clarinete ou Segunda-feiras. saxofone, não sei. Acho que ele tá Não, é clarinete, clarinete. A gente falou É isso, do Luiz, Rembrandt, olha isso. E o Rembrandt no filme, ele é o personagem que ele tem que fazer as marcações pela cidade, Sim. né? Com spray, fazer o cemitério, W lá, né? E parece ser mais frágil, mais tímido e tal. E no livro, o Hinton, que é o equivalente a ele, ele é mais corajoso, ele é mais de briga e ele acaba virando o personagem principal. O Rembrandt, ele no filme ele é bem. E aí no fim do livro, a gente tem uma diferença bem grande do fim do filme. No fim do filme, eles estão bem, eles estão em casa, eles estão salvos e eles chegam a dizer pros Reeves que eles são os melhores e tal, estão em casa e acabam. E no livro eles chegam em casa, mas é uma situação muito pesada, porque é focado mais no Hinton. Ele chega em casa, a mãe tá fornicando com o padrasto, o irmãozinho dele pequeno... É um drama total, O irmãozinho dele pequeno tá chorando, desassistido e tal. Ele meio que fala com o meu irmão drogado em casa, assim, e daí ele sai, assim, pra parte de fora e pensa assim, isso aqui é minha prisão. Coney Island é o lugar que eu quero sair. Pergunta, É diferente dele quando eles ficaram felizes de voltar. Esse livro não foi um né? best-seller, não, né? Um Mas livro bem tem, desconhecido, pegaram um livro bem desconhecido mas, pra fazer esse filme, ele né? dá uma pincelada em algo semelhante nisso. Logo que eles descem do... Eu não sei se a gente não tá pulando agora. Não, mas não tem. Dá pra ir Mas voltar. logo que eles Dá pra- descem, A gente vai e volta. conseguem finalmente difícil. chegar em Coney Island. Não terminou o filme ainda tem mais algumas coisas pela frente. Ele fala isso, ele diz, pô, eu passei por tudo isso pra chegar aqui. E é tipo assim, tipo... Mas acho que os fãs. Acho que é o Sor que fala. É o Sor que fala, junto com a Mercy. É, o Sor que fala. E aí ela disse, vamos viajar, vamos sair daqui. E ela disse, eu adoro viajar. Ela disse, tu nunca viajou pra porra nenhuma lugar. E ela disse, mas eu imagino que eu vou gostar. Então, mas ele dá uma pincelada, tipo verdade. assim, tipo, sabe, que bosta. Eu passei por uma merda a noite inteira, cheguei aqui de manhã e tô com Naila. E o tradicional parque de diversões no Pier, Coney Island, né? Wonderwell, ele né? remete a uma coisa... Wonderwell. É depressivo, né? É depressivo. E ele Muitos é um- filmes já mostraram isso como um lugar depressivo, né? Ele mantém isso porque é uma característica que agora já... Aquela roda Eu vi gigante. que foi meio revitalizado e já é mais... não é tão trash e tão barra Não, pesada. assim, agora é ou muito. do- Toda Nova York é Sim, muito turística, é outro né? mundo, Então, assim, né? tu vai ter público pra qualquer canto que tenha lá, né? Mas ela mantém exatamente, assim, tipo, mudou muito pouco sim. por causa disso.
Então tem o mesmo cachorro quente, já não sei de quanto tempo, a mesma coisa de pipoca, sabe? Talvez é o entorno que mudou e a segurança de tu estar lá diferente. Uma coisa que eu vendo o filme de novo que me fez fazer uma ligação, vocês se lembram de algum lugar, alguma série ou filme que tenha uma locutora falando de uma forma assim... Armação Limitada. Armação Limitada, né? Foi totalmente inspirado, sim, com certeza. Aquilo ali, assim, tipo... E outra coisa, o personagem do Luther, do Rox, pra nós o Zed do Loucamente de Polícia foi inspirado nele também. Pode ter. É? Você viu aquele Zed, que era aquele cara de gangue, porque ele era meio lesado, né, o Luther. Ele fala, não sei o que e tal. Ele tinha uns trejeitos assim, meio caricatos demais. Eu acredito, eu não tenho certeza, mas tenho certeza que o Zed, os caras fizeram Loucamente de Polícia, pegaram o Zed, o cara de gangue é um cara tipo aquele do cara do Rogues, né? Com aquela voz. Porque botaram uma coisa caricata pro filme, uma comédia, que é o Loucamente de Polícia, né? Eu ia falar... Agora me Eu acho que outro embate legal é com os punks, né? Também. Que é no banheiro, né? Da estação de metrô, né? Eu acho que aquilo ali até... O líder dos punks tá de patins. Dos patins, né? O roller, né? Eu acho que aquela luta que eles se escondem ali nos faz banheiros. muito sentido aquele cabelinhos com... Eu até estudar sobre o filme, eu nunca imaginei que o nome da gangue era Punks. Era Punks, porque no filme mas era os punks, né? Cara, o Gustavo ficou questionando o autor, o escritor e o diretor, o autor dele não ficou puto com a obra final? Pior que eu não achei nada assim da opinião porque dele. o cara mudou todo Não, é que ele nunca gostou do filme, pra variar. porque tu... Era muito mais o Sol distópico. o Sol não gostou nem do filme. Bobinho, né? E aquela, tipo, essa cena dos punks E talvez não tivesse dado certo. Eu acho que de jeito nenhum. o balé de cenas de violência é legal daquela cena, porque quando eles estão escondidos ali... Cara, nós estamos comentando em off da questão dos erros de continuidade, o Chico, que é o cara que sempre descobre as coisas, a porta aberta, não tá fechada. Mas foi a única cena que não foi feita em loco. Foi feita num estúdio e tal, recriar um banheiro de central de metrô, né? De metrô, né? E tal, de estação de metrô. E tal, e eu acho que, mas ali foi pra mim a libertação deles, eles conseguiram dar um jeito de escapar pra voltar pra Coney Island, né? E aquela cena que tu falou que eles estão voltando e chegam dois casais, todos vestidos assim, meio de outra volta, meio coisa. Foi porque, na verdade, tipo, que disse que um produtor falou pra ele, cara, por que tu não bota uma trilha disco no meio do filme e tal, pra dele? Não quero porra nenhuma de discoteca e tal. Daí ele fez uma folgação de dizer que os caras, assim, tipo, que os caras de discoteca não sabiam o que era a realidade das ruas e tal. Mas é que eles olham pra eles e saem, assim, daí foi meio que foi uma crítica, dizer que a discoteca era aquela coisa totalmente fora da realidade. E Nova York tá vivendo uma realidade assim de ruas. Tu tá com uma mão boa pra E outra coisa, com certeza vazou pra polícia a reunião inicial, porque a polícia chega daquele jeito. Não, claro. Eu vendo o filme agora e cuidando dos detalhes pra gente conversar aqui, tu vê que a arma só chega na reunião depois que a polícia chega, né? A polícia não ligou os holofotes. A polícia vai chegando e cercando, é verdade. Vai se cercando. E aí tu tem uma arma passando de mão em mão e chega no cara. E ele fica falando com um monte de gente, fica falando no telefone 2 ou 3 vezes. Diz, não, tá, aconteceu isso, não sei. Parecia pra mim que ele tava falando com a polícia, que a polícia tenha chegado, largou, porque o que a reunião era? Por que ele mataria o líder? Agora tu tá Nem os colegas dele a reunião sabem, e ele chega no final, porque eu faço essas coisas. Não. Então, assim, tipo, a reunião era pra todos as gangues chegarem à conclusão, assim, a gente é muito maior, maioria do que a polícia, a gente conhece todas as ruas, todas as esquinas e tudo, a gente pode mandar aqui. Então, se a gente tiver uma paz entre nós, a gente domina Nova York. E aí, nada melhor do que alguém matar ele pra ter essa desunião e o que acontece depois. Sim. Pode ser que era o X9 da polícia, então pode né? ser o X9 da polícia. Não fala ser. no filme, não vi entrevista do diretor se ele queria isso. E ele é roteirista também, né, do filme. O Vanderbilt o roteirista aí. Do Sol. Então, assim, eu acho que pode ser que durante aí até tem uma hora, eles estão chegando em tal lugar e vai ter um monte de polícia lá, onde eles chegam numa estação e estava cheio de polícia. Cheio de polícia, Então ele já sabia mais ou menos o que estaria acontecendo.
Pode ser. E outra curiosidade sobre mais uma gangue que foi cortada do filme, que o Walter Hill que criou, que era o The Jingles. Jingles era uma gangue de caras assim, tipo, sadomasoquistas, assim, homossexuais. Aquelas roupas assim, tipo, de cor e tal. E eles andaram com Dobermans e Pinschers, e eles, no filme, na ideia do Walter Hill, eles iam sequestrar o Michael Swan, estuprar ele e tal. E ele ia tentar estuprar ele, tentar escapar, só que daí os caras falaram, não, cara, não dá pra botar um negócio desse, um filme que a gente quer que faça que homens gostem, aquela coisa assim e tal. Daí eles cortaram os Jingles, The Dingles, né, que seria uma gangue que ia enfrentar isso aí, deles, né. Eles tinham Dobermans e Pinschers, uma coisa totalmente... Mas ao mesmo tempo o diretor ele não tem problema em colocar alguns caras afetados nas gangues, né? Não. Sugere, ali tem Só que não quis botar uma gangue só de homossexuais, né. Tem o glam rock também, daquela coisa meio do... A própria discoteca também, né. Exato. E até uns jogos, tipo, o Ajax, você chega e fala, eu vou ficar com aquela mulher. Aí os caras, parece que fosse um monte de viado, vocês são virado. Aqueles diálogos tinham coisa assim meio... Se tu vê a cena dos caras entrando no banheiro pra ter aquela briga, tem dois altões cabeludos e tem umas caras assim bem andrógenas, assim, tipo uns caras meio assim, Isso, sabe? Mas era cara dos anos 70, né? Era cara dos anos 70, né? E de macacões, né? E tu falou, mas só que a gente tem que... Tu falou do... Nós temos que voltar falar sobre o Luther, né? Que eu acho que agora... Isso que o Luther é o cara que morre no comando para matar, né? Não, é que o Luther, o que ele é? Ele é o mala completa do filme, né? Ele é o cara que... Quando essa ideia do que ele pode ser um X9, é uma teoria... É uma teoria legal que ele pode ser um X9, só que ele passa o filme inteiro... Ele tem uma obsessão contra os Warriors e tal, né? Ele quer acabar com os Warriors. Eu acho que ele quer... Só que ele é um covarde total, né? Eu acho que ele não tem nada contra os Warriors, até o cara ver que os Warriors... Que um dos Warriors matou... Mas no filme ele tem esse gancho quando dos Warriors, acontece né? aquela cena de um Warrior ser testemunho ocular, ele até fica tranquilo que no filme a gente tem a ideia de que ele foi morto. Porque os caras ficam preocupados, temos que achar os Warriors. E ele fala, não, o cara já morreu, os outros nem sabem e tal. Ele nem é alguém que tá tão preocupado E a gangue deles é o The Rogues, né? Rogues. Que acaba sendo, digamos, que é o antagonista principal dos Warriors, né? E quem foi que depois de toda essa epopeia, os Warriors chegaram em Coney Island, né? Sim. Daí aquela cena depressiva da manhã de Coney Island, porque tu passou toda aquela noite, aquela coisa do medo da noite, do sombrio e tal, eles chegam, tem aquela cena que eles estão caminhando, e a mulher junto também, toda desfacelada. Esse cara quebrou o punho, né, fazendo o filme, né, e tal, e ela passou o filme inteiro toda mal, assim, só que tinha que acabar o filme, né. No filme chegam 6, né? Sim, chega 6. No livro chegam 4. E todos acham que o líder morreu porque acontece algo semelhante ao do filme. Sim. Mas ele conta que ele conseguiu se desvencilhar e foi o primeiro. Eu esperava eles chegam e ele tava lá. Também. Tu tem... Não, o Cleo nem... Ficou subjetivo se ele morreu ou não, mas ele morreu. Claro que ele morreu, ele foi espancado. A vida inteira ele morreu como um vegetal, Tem uma cena né? cortada do filme que é antes do início do filme mesmo, que é ele escolhendo quem seriam os 9 que iriam do Warriors. Que é de dia, né? Que é de dia. Isso. E ele fala... dentro dos 120, eram 120 Warriors. Guerreiros, né? E uma coisa que eu fiquei, eu não sabia disso, que eram 120 nada, mas eu achava que quando ele chegasse em Conala, como as pessoas estariam ouvindo o rádio e sabendo do acontecimento que estava, os Warriors que já estariam esperando, ninguém tá esperando. E ninguém estava esperando. Tava uma depressão total ali, né? Eu pensei, tipo, agora vai chegar lá, vai ter o resto da gangue. E quem chegar lá vai... Ali é mar, é Atlântico, né? Ali é mar, ali é praia, ali é mar Atlântico. Mas uma praia horrorosa, né? Assim... que nem o nosso litoral. Isso, E a própria Coney Island, ela para no inverno, né? Ela para no inverno, é como uma cidreira. Sim, exato. Não é uma... tem estações ali, então aquele parque fica abandonado praticamente. E bem aquela coisa do subúrbio, né? Bem longe, né? Sim, é no sul, né? Isso, é no sul, né? O coisa bem afastado, né, do movimento nova-iorquino mesmo. Mas quando o Diego falou daquela questão que eles falam... É tipo, vamos pra cidreira. Mais ou menos. É quando o Diego falou que a questão que chega e fala pra Mercy, né, que eles querem viajar... Pintam um clima esses dois, obviamente. Eles eram romance pra dar aquela coisa, difícil, só que eles chegam na praia e o carro começa a perseguir eles. Que o cupê aquele, né? O cupê que é a parte aí é o famoso. Eles se escondem, e aí ele fica...
Warriors, come on. Cara, e é legal que o som das garrafinhas ele chega muito antes da imagem. Isso perturba, né? E tu não sabe, Isso vai gerar um grande disco de uma banda que eu gosto muito. Ah, Come Out and Play, Twisted Sisters. é? É, fica o Em 1985, o Twisted Sisters faz o disco Come Out and Play, que é a fala do líder, né? Do David Warriors, Patrick, né? come out and play! Warriors, come out and play! Warriors, come out and play! Essa frase, junto com a Can You Dig It, do início, que é do Cyrus dizendo, vocês entenderam? Nós somos 100 mil, eles não são nem 20 mil. Vocês clássica, entenderam? Aí eles... e isso aí ficou... São duas frases clássicas. Na cultura hip hop, Can You Dig It aparece. E o David Patrick Kelly disse que ele improvisou, né? O Walter Hill chegou, tu faz o que tu quiser. Porque na verdade ele só ia chamar assim, ó. E aí, vamos brigar, daí faz o carro. Sim. Daí disse que ele falou que ele começou a falar, ele pegou as garrafinhas e começou a botar, daí só que ele se lembrava, tinha um amigo dele, que é David Patrick Kelly, né? Quando ele chegava na casa dele pra encher o saco dele, David, vamos brincar, David, vamos brincar. Que ele odiava aquela frase, ele começou a brincar, Warriors, come out to play. Ele pensou uma coisa de infância na hora e improvisou. Vê como às vezes o cinema é uma frase, né, na hora que o cara criou, nós em Porto Alegre estamos falando hoje em 2025, tá? Isso aqui. Acreditem. E as novas gerações, que principalmente quem acompanha esporte, deve ter visto há 2 anos atrás, eu acho, uma cena do Stephen Curry, o principal astro do Golden State Warriors, que eu odeio, essa eu não gosto. brincadeirinha com as garrafas, come out to play, e as pessoas mais jovens nem devem ter ideia do que ele tava fazendo. São frases icônicas do cinema, que ficam no cinema. Mais né? uma outra coisa que o filme influenciou foi... Teve um jogo de videogame do PlayStation. Tem, muito famoso. Em 2005. Muito legal. Que foi considerado um dos melhores filmes de batalha de Jogos, luta, né? jogos, que influenciou até melhorias de lutas, coisas do GTA e Sim. tudo. São E também eles deram uma Rockstar, ênfase eu maior acho às que gangues. Tem alguns detalhes assim que eles pesquisaram até com os roteiristas e tal. Porque aquele cara. Eles comentaram os nomes. Tanto é que eu acho que o nome do. Tu falou que é Luther o personagem do Hobbes. Ele quase não, mas eles parecem. Lutero? Uma vez só que eles citam, parece. É muito difícil tu pescar o nome do nome. Eu acho que nem a dublagem pesca o Não, nome de do cara. vários, assim, tu não consegue pegar. Ali... E no jogo tá, bota exatamente porque eles pesquisaram com o roteiro original do filme, né? Sabe, Lutero é Lutero, né? Sim, o Lutero é o Martin Isso, Lutero. Isso, não, o filme... Mas e daí o que acontece no final? Quer contar, Criba? Não, deixa pro meu Alguém pode contar como é que é o emblemático final de Warriors? O final é um Selvagem da Noite. Me esqueci o nome do Luther, da gangue do Luther. Que matou. Rogues. The Rogues. O Rogues vão atrás dele em Coney Island. E aí eles conseguem fugir, aí se encontram na beira da praia pra meio que lutar. O Luther tá com a arma que ele matou o Cyrus. E o Swan consegue pegar um canivete, na hora que vai dar o tiro ele joga o canivete na mão. Naquela câmera lenta. Assim. E quem tá vendo aí daqui a pouco diz, não sei o que, ele tá meio sofrendo no chão, e aí os riffs estão assistindo de camarote, assim. E vem cá, chegam 100 negões, ninguém viu. Ninguém viu. Ninguém viu. Mas Chega uns 50. Tu tá concentrado. E teve um tiro, quando o cara consegue dar um tiro. Vai pra algum lugar. Só que ele erra. Ele erra, não vai pra lugar nenhum. Mas tu tá concentrado ali, cara. Um dos dois vai morrer na praia depois de uma... Literalmente. Literal, isso. É super morrer na bacana, praia. porque depois de toda uma luta, os Warriors podiam morrer ali mesmo, Podiam cara. morrer Porque todo mundo. tu tá sem arma, quem tá com Não, arma tá, manda, mas velho. Sim. Os Warriors estão na esperança que vai rolar uma briga de verdade ali. E, cara, Sacaram, não vai ter briga. Sabe uma analogia que eu fiz com a chegada dos riffs? Tu pega o filme Ghost, 90, quando aquele bandidão morre e chega as almas, assim, da escuridão e buscam. É mais ou menos o que aconteceu com o cara, né? Porque quando o cara morre, o participante morre, né? vai aquele lado, assim, da luz e tal. Daí chega aquela... Chegou aqueles caras e foram buscar todos eles. Do nada, foram buscar ele, literalmente foram dando as cotoveladas que tu falou, né? Matando os caras na base cotoveladas. E o mais Parece, legal, tipo, eles não mostram os mensageiros do mal, né? E tal. Não, Eles só deixam o pessoal escapar tem e muita fecham de novo ali. Não, Tu violência- precisa violência- saber, tu sabe o que vai A acontecer. violência são aquelas brigas que mal tem um som, Sim, não aparece.
É mais coreografada. Dá né? um soco e pula e tal. Não, até que são boas, elas são bem coreografadas, só que tipo, mas não são assim, tipo, não vai aparecer um nariz quebrado, um braço tu vê, tem pouco sangue no filme, né? Não. Muito pouco sangue, Mas como não a tem gente aquela falou, coisa, não tem aquela coisa, o gore, né? A gente falou sobre o Massacre da Serra Elétrica esse tempo aí com o Christian Verardi. Cara, o Massacre da Serra Elétrica quase não tem sangue, cara. Só pensar, pega um Terrifier, tem muito mais sangue hoje em dia, né? Só que o Terrifier tu dá risada, mas o Massacre da Serra Elétrica, na época, eu acho que quem assistia em 74 se apavorava com aquilo ali, né? E não precisava mostrar aquele sangue pra apavorar com um cara com uma serra cortando os braços dos caras. Mas só que o Terrifier corta o braço, pega o braço, dá risada, tira o braço assim, tipo, eles apelaram pro terror, né? Tá voltando, né, pro Warriors, né? Warriors. Mas eu acho que quando ele começa aí nos 48 quilômetros, eles acabam indo na redenção, né? Dá pra dizer, né? Eles conseguiram sobreviver e conseguiram o nome, ter o nome deles limpo, né? Porque os riffs acabam... Não, até assim, tem uma cena que a locutora fala, né? Isso. Olha, apareceu uma testemunha que fala que os Warriors são inocentes. Ela dá estoque no ar, né? E aí o pessoal fala, como assim? Sim, mas depois que eles já conseguiram... mas é aquela Isso, coisa que você falou, depois de estragar a vida, pra já acabar, matar todo mundo, é aquela coisa assim, tipo, desculpa, é a escola básica. Mas ela falou, ela pessoal, foi mal, né? Então eu acho que quando eu falei, eu acho que foi digamos, a redenção da toda essa epopeia. O que tá acontecendo O aqui? Riff aqui, Explica, o Riff tá fazendo os golpes de ombro. Não, aqui. que eu tava falando. É que Tu tá com a diaba no corpo? Para isso. A diabinha, né? Assim, não, é que assim, ó, é que eu tava conversando com o Gustavo e com o Diego. O filme, ele pode ser o mais simples possível, mas tu sempre encontra um aprendizado. Tu pode fazer mil leituras num filme. E cada vez que vê ele, tu aprende uma Isso, coisa, né? tu aprende ou o filme. Tu leia mais ou tu gosta mais. Que nem Isso o assim, final do é uma episódio lição. do He-Man. É uma lição que eu e o Clima aprendemos com o nosso Nem o final do mestre. He-Man. Mais ou menos. Isso, He-Man. O final do He-Man, verdade. É uma lição que eu e o Clima aprendemos com o mestre Goida. Que o filme, por mais ruim que seja, sempre te dá uma lição. Sempre aprende muito. E o filme, assim, ó, o Warriors Só um pouquinho, deixa eu corrigir. Por pior que seja, né? Se for o mais ruim. Não. Vou corrigindo o Chico Zidra aqui, ó. Ele corrige todo mundo. Então, falou o mais ruim que seja. Não. Por pior Não é que isso, seja. não é isso. Ah, ganhei. Não é isso. Ganhei uma dele uma vez. Não é isso, ele não. Ele tempo deles corrigindo. Pare, não é isso. É que o. Não. Só falando tu corrigindo teu português. Não é específico. Tá, continua. Vai. Tá. O que eu falei? E foi o mais ruim que seja. Tu conseguiu Consegui. Uma parabéns. vez ainda eu ganhei. Como é que é? O pior que seja, né? Ah, tá. O mais ruim que seja. Porra. Eu também. Tá. Agora assim, ó. a culpa é do álcool, tá? O culpa do álcool. Assim, ó. A gente sempre. Nos honrou, vai. Vai embora. Eu tô dando uma filosofia de bêbado, né? Eu tô bêbado. Assim, ó, o filme, ele sempre te dá uma lição. Sempre tem uma coisa pra tirar do filme. Nem que seja, nunca mais quero ver um filme desse diretor. Não, Que não é o caso. o Walter Hill, Não, tô dando um ele viu exemplo. do quê, né? É um baita diretor, a gente falou dos filmes que ele dirigiu, dos anos 80. Sempre tinha uma lição no filme, sempre tinha alguma coisa. Era positiva. um grande diretor, foi um filme legal. Mas, e o Warriors, eu acho que ele criou um cult, assim, que... Quando fosse pelo livro, nós estaríamos falando dele. Desse tipo de filme de passar por de obstáculos e desafios. Smiley Brothers. O do 48 Horas, ele criou meio que Também. desses dois... Antagônicos, né? Antagônicos policiais, coisa assim, que depois teve vários filmes que... A Hora do Rush, não sei o que copiam, assim, que os caras não se dão, mas eles trabalham juntos, eles são bons separados. O Ferro Vermelho também, né? Porque é o tipo americano com o russo clássico, que é o Schwarzenegger e tal, né? A Encruzilhada, né? Que é o jovem guitarrista e tal. Não, sim, mas ele gosta das coisas de busca alguma coisa, né? Pior que o Walter Hill tem... Naturalmente eu não essa me referi a ele. né? Eu digo que a gente tem um aprendizado, nem que seja nunca Não, mais ver um é. filme de alguma pessoa. Mas assim, considerações finais dos nossos convidados. O que é o Warrior pra vocês, então? Warriors. Warriors. Pra mim é um filme que me cativou desde os primeiros minutos, na primeira vez que eu vi, eu não era nem adolescente ainda, assim. Eu acho que essa epopeia toda deles terem que enfrentar um deslocamento por toda Nova York, sendo caçado por inúmeras gangues e toda aquela questão de tu tá
embebido ali na estética dos personagens, das gangues, na trilha sonora e tá fantasiando o mundo, porque muita gente que é fã desse filme era criança ou adolescente de uma época que a gente vivia mais de imaginações e de descobrimentos que tu tinha de pequenas coisas, porque eu, por exemplo, tinha raras informações de como era Nova York, do que esperar de Nova York, então filmes como esse me traziam uma ideia que eu podia estar inserido ali e estar conhecendo coisas que eu não tinha acesso. Hoje, se eu quiser saber sobre uma cidade na Sibéria, eu consigo. Qualquer gangue, né? Qualquer coisa. Vai ter um viajante brasileiro fazendo um vídeo de casal sim, com andando certeza, de van, na Sibéria. motorhome Na Mongólia, Sibéria, né? Em qualquer lugar, né? Mostrando igual. Da minha parte é muito parecida também, assim, tipo, primeiro nostálgico, porque foi uma época que de tu começar a ver filmes mais adultos e descobrir coisas. Nova York sempre me interessou muito, que nem esse visual desses prédios, das escadas de emergência, a questão musical que sempre me marcou muito desse filme, junto com a estética das roupas então assim e também e sempre tu vai estar querendo torcer para um grupo que vai tentar chegar do ponto A para o ponto B, que tem um monte de desafios, um monte de coisas que tu vai ter que ultrapassar. Então é mais ou menos isso. E foi legal ter a possibilidade de conversar com vocês e para conversar com vocês, rever o filme e cuidar de outros detalhes e tudo. Não, detalhes bons, O filme cresce de tu a cada lembrar, vez, né? detalhes bons e outros de assim, isso aqui, como é que eu Tem, gostava fica disso. alguma coisa de Mas, assim, estética, né? Só que eu acho que é de épocas também. Tu vai comparar quando tu vê algo com 12 anos e quando tu tem 40 e tantos anos. Tinha alguma coisa, né, Chico? Não, só pra Então- In the City, que é o clássico Sim, com né? John Walsh, né? Que é um clássico que no Brasil que é a não... música final, dessa caminhando na praia. É uma coisa... É uma coisa... The Eagles, né? É o Eagles, né? Isso, é John Welsh. Inclusive né? o Eagles depois botou no álbum acho que essa botou. música. Que eles E ficou bastante tão bom, famosa, né? Eagles, que Hotel California, que No Brasil não é festa, mas na gringa é uma... Isso, no mais Brasil não... vendidas lá. Mas tu sabe que no cinema de peso, né, quando você fala, quem vem aqui ganha um monte de presentes e tal, né? E é que nem o Gugu, né? Vai na casa do Gugu, ganha um monte de presente. Só e depois tal, do né? Pix, né? Cara, eles pagaram bem o Pix. Eu vi agora que caiu. Caiu, né? Eu cheguei e caiu, então ele já mandou a fazenda. Então, cara, Caiu. vai ganhar um adesivo cinema de pesos. Diegão Pires vai ganhar um adesivo de pesos. Segura aí que eu tenho que achar Tem que aqui. tirar as fotos, claro. Deixa eu achar aqui. Mas vai entregando, vai. Aqui, De chuva? Puta, ó. Na hora. mas é o Gustavo, Warriors, Rápido, né? Vamos entrega ver aqui no os demorado. presentes aí, cara. Aqui um também ganhou um Bota, Bora, todo o programa de verão tá assim, cara. Um bottom. Diego, vira pra cá. Põe. Bota, vou ter que botar. Bota, Não, tu quer colocar? Bota depois, cara. Vamos botar Mas eu vou te contar, Vocês estão segunda vez, judiando de mim, tá forte Esse essa verão chuva, tá vai estragar o chutando. equipamento. Tá. Também ganhei uma caneca. Olha aí, ó. Essa Essa aí tá, e essa tá mais bonita de todas da Mas tela. é muito presente. Tem mais aí. Não, e tem também isso aqui. Daí você E não para por aí. Não, para aí, vocês vão ter que brigar, porque ó, temos várias imagens do Warriors aqui, ó. Temos 6 imagens. Daí vocês vão escolher depois aqui, ó. O Gustavo, olha, tem 6. E a nossa dançarina, a E o Diego dançarina. também, olha ali, ó. Temos aqui as 6 imagens espetaculares do Warriors de uma maneira. E olha só. Quem vai pegar cachaça? Só uma, É que hoje vem uma, depois vem a outra aqui. Depois vem a Ele outra. esqueceu. Ele esqueceu a outra. Não sei se o Gustavo gosta mais de através cachaça. do Lauro, ele vai trazer o kit de limpeza de óculos Então, da Gustavo, Lauro. tá a cachaça, vira pra cá. Olha pra cá. Aí. Olha, esse pôster aqui. Diego, depois tu vai receber tua cachaça com o Diego. Pessoal, esse como eu também me aqui, preocupo ó. com a câmera, Esse aqui, né? eu tô me bem que a despedindo chuva- de a vocês. chuva deu uma- A chuva tá caindo pra cacete, tu que não tá vendo daí, cara. Aqui, tá Tá foda. Tá Cara, foda. pessoal, agora a gente tem uma frase clássica que os nossos amigos vão falar Infelizmente, com a vou ter que caneca dar na uma mão. caneca, olhei pra aquela câmera aqui. Primeiro, os convidados de 2025, Diego e Gustavo, vão falar pra aquela câmera e falar: cara, Brasil, isso é cinema de peso. Isso é cinema de peso. Juntos. No 3. 1, 2, 3. Isso é Cinema de peso!